você que está nesta noite de quinta-feira vagando, navegando aí pelo Instagram e também ouvindo a Rádio Palermo ou me acompanhando pelo meu YouTube, o YouTube da Rádio Palermo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente tem mais uma live do Palermo com o coach Marcelo Bresciani. A gente vai falar sobre vários assuntos, mas sempre baseado ali no desenvolvimento de pessoas e, claro, no trabalho que o Marcelo tem, que tão bem ele vem realizando e ajudando aí muitas pessoas. E eu conheço o trabalho dele e recomendo tudo que ele vem fazendo aí nesse processo, né, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística. A gente vai conversar com o Marcelo já já. Newton Prado, obrigado. Cauã Cortes, seja bem-vindo. Muito bom estar aqui com vocês. E quero convidá-los, né, a ouvirem a minha rádio, radiopalermo.com.br. A gente está aí com uma média de 15 mil a 20 mil acessos por semana. E a maioria aqui da região da cidade de Guarulhos, né, Zona Norte de São Paulo, Zona Leste, um pouquinho também do Alto Tietê, Arujá, Mogi, Itaquá, Suzano. Então o nosso foco comercial é esta região. Então se você tem aí o seu negócio, quer divulgar o seu serviço, o seu produto, venha para a Rádio Palermo, ouça a nossa programação, está bem diversificada, música de qualidade, bons profissionais, tem muita gente boa lá falando na nossa emissora. www.radiopalermo.com.br. Dá para ouvir nos aplicativos de streaming, tudo rádio.com, Radiosnet, CX Rádio, você baixa nos seus celulares, tablet, smartphone, digita lá Rádio Palermo, dá para ouvir a nossa emissora. Já vou conectar aqui o Marcelo, vamos ver aqui, cadê? Iniciar esse papo sobre desenvolvimento pessoal. Seja bem-vindo e bem-vinda. Quem está na Rádio Palermo também, né? Ótima noite aí. Boa noite, Marcelo. Tudo em ordem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Não estou conseguindo. Ah, agora estou te vendo. Tem E que aí, virar a câmera, né? como é que tá, cara? Tudo bem, cara. Tudo bem, e você, cara? Como que são as coisas? Ah, tudo em ordem. Trabalhando bastante, focando, né, na comunicação, sempre para despertar o melhor nas pessoas. Você tá fazendo um trabalho bem legal, cara, que eu tenho gostado lá na sua rádio web, cara. Isso é uma coisa que rádio nunca morre, né? Não, ele se aperfeiçoa, né? Como a gente brinca no rádio, ele é o vovô, né, das tecnologias, mas ele vai É, ele é tipo um Transformers, né? Vai se acoplando às novas tecnologias e sobrevivendo, e agora é o rádio digital, o rádio via web que vem aí em todo mundo, né? teve duas vertentes, né, que o rádio se derivou agora, né? Teve uma que continuou nas rádios webs, e também teve outra que ele foi para os podcasts, né? Então Também. o pessoal tá fazendo podcast com estrutura de rádio de antes, né? Uma forma mais moderna, né? O estúdio é praticamente estúdio de rádio, né? Mas tem ali a opção de ter câmera, imagem, mas o processo, a linguagem radiofônica está ali numa roupagem um pouco mais moderna, que é o do podcast. Carlos Sim. Serpelloni, grande palestrante, seja bem-vindo. Jonathan Amigão, Johnny amigão, Amorim. amigão. Vamos fazer uma live, viu, Carlos? Já chamei ele algumas vezes e está sempre muito ocupado. Marcelo, vamos lá. Para quem não te conhece, Vamos lá. quem é Marcelo Bresciani? Vamos lá, gente. Eu sou Marcelo Bresciani, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, eu trabalho com coaching e utilizando ferramentas da programação neurolinguística. As tradicionais ferramentas de coaching, né? Que são todas aquelas que o pessoal já conhece, a roda da vida, que é a mais tradicional, ganhos e perdas, né? Eu tive essa intuição, mas na verdade a prática de colocar a PNL em cima, né? Não sei se o pessoal conhece o que é a PNL, mas com o objetivo de, através da PNL, acessar uma grande área que o coaching ele é lógico, que o coaching ele é razão, é um processo.
onde você, através da razão, você vai buscando. Então, a PNL faz com que eu encontre algumas lacunas que são as emoções, que é a parte dos sentimentos, que é a parte da onde a gente toma as decisões muitas vezes sem saber por que a gente está tomando, por qual motivo que a gente faz isso. Então, esse aí o trabalho que eu estou realizando agora com essa galera. Eu já vi que tem uma galera que entrou aí que eu já conheço também, que já trabalha, já participou de treinamento meu. Legal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Agora você sempre divulga aí a PNL, fala da programação neurolinguística, mas como é que foi o seu primeiro contato com a PNL? Você já era coach ou se tornou coach depois? Não, eu me tornei coach depois. Engraçado que, assim, o meu primeiro contato foi com a PNL. Meu contato foi com a PNL. Foi uma fase, assim, bastante conturbada que eu passei, né? Tava tocando alguns negócios aqui em Guarulhos, tinha uma empresa, uma startup, e aí, de repente, veio uma crise, foi em 2015 isso. E aí a empresa, ela acabou fechando, né, devido ao cenário que estava acontecendo. Aí eu tive contato com a PNL, com a programação neurolinguística, mas ela aplicada, não foi com técnicas assim, não foi aprender técnicas. Eu fui viver um treinamento naquela época, que era chamado hoje o treinamento Você. Então eu fui viver o treinamento, né? Eu passei por ele, foi uma ferramenta assim fantástica, incrível, né, que me ajudou bastante. Me ajudou com que eu nesse momento de difícil que eu passei, eu tivesse mais leveza para enfrentar situações difíceis, né? E aí foi lá que eu tive a sacada, pô, eu quero trabalhar com isso, né? Quero trabalhar com pessoas, né? Desenvolver pessoas, né? Mas eu não sabia ainda como, né? E aí o coaching apareceu nessa mesma época, né? Um pouquinho depois, né? Alguns meses depois, como uma ferramenta que na verdade eu já usava trabalhando dentro de empresas, né? As mesmas ferramentas que são processos que a gente usava dentro de empresas para fazer com que as empresas, os times, né, tivessem resultados, encontrassem seus objetivos, eu descobri que a gente podia aplicar isso para pessoas, né, falando assim, pô, por que uma pessoa não pode ter uma meta? Por que ela não pode ter um objetivo? Ela precisa ter, né? Ela precisa não, ela pode ter. Então eu pensei que se ele fazia era totalmente lógico, mas nessa hora eu ainda estava com a mente lógica, né? Eu ainda estava pensando com a razão. Foi aí eu estudei, comecei a trabalhar, comecei a desenvolver, participei de alguns cursos, né, fiz a formação de coach pela Sociedade Brasileira de Coach, mas então eu percebia que tinha alguma coisa que faltava ainda, né? Tinha uma lacuna bem grande que faltava, que era a parte das emoções, que era a parte do inconsciente. É, Então, através da PNL, a gente tem ferramentas que a gente acessa o inconsciente de isso uma é bacana. pessoa. Então, foi Pode continuar, pode ir. E aí foi a partir daí que eu fiz a ligação, né? Primeiramente eu tinha uma ferramenta que era a razão, que era a lógica, que era o coach, né? Aí depois eu vi e eu entendia quando eu aplicava o processo, eu entendia que tinha algumas lacunas que a gente conseguia avançar e outros não. Quando eu coloquei a PNL em cima, engraçado que eu tinha aprendido ela primeiro lá atrás eu já tinha usado ela. Quando eu falei, agora, então foi um conjunto de ferramentas perfeito que funcionou e teve e está tendo bastante resultados agora, né? Você tem acompanhado, você também participou de um processo meu, né? Tem um Sim. pessoal aí que está assistindo também, que participou também, então tem resultados assim rápidos que acontecem, né? De mudança de mindset, né? Mudança de mindset. Agora, para quem não só ouviu falar da PNL, né, nunca se aprofundou, não fez nenhum curso, não assistiu nenhuma palestra, nada, só de ouvir falar, quando se refere a essa questão do inconsciente, né, alguns padrões que a gente acaba repetindo, principalmente quando a gente está no desespero, né, sem aquela visão mais ampliada, né, então a gente acha que realmente é o fim, não tem luz no túnel, e a gente acaba cometendo mais erros, né, ou repetindo alguns erros, né, porque dentro dos estudos, dos seus estudos, por que a gente age dessa maneira quando num momento, né, difícil a gente deveria agir de outra forma, né? A gente repete padrões, né? A gente repete padrões e o padrão que a gente enfrentou uma situação desde a infância, né? Desde lá de trás, a gente vem repetindo eles, né? Por exemplo, a criança quando ela utilizou uma situação para enfrentar uma situação, né, com uma visão de criança lá, ela tinha uma visão de criança, ela encontrou uma solução que funcionou lá,
ela vem repetindo isso para o resto da vida. Para o resto da vida. São os padrões de comportamentos, né? Mas só que um padrão de comportamento que aconteceu lá atrás, que foi interessante para resolver essa questão, pode ser que ele não seja mais útil agora, pode ser que ele não seja nem funcional mais, né? Que são, isso daí derivam as crenças, né? Crenças que o pessoal chamam de crenças limitantes, crenças possibilitadoras, na verdade tudo é crença. Então os padrões fazem com que a gente tome os mesmos comportamentos. Às vezes os comportamentos eles vêm do pai e da mãe, né? A gente imita, a gente modela o comportamento dos nossos pais, né? Das nossas mães. Mas aí, quando a gente surge uma situação lá que a gente tem que enfrentar, o que, que a gente faz, né? A gente pega as ferramentas, pega aquelas coisas que a gente tem mais próximo, né? Que é o que a gente faz, né? Que o que a gente já fez em Sim. outras situações, vem repetindo a mesma coisa. E aí seria interessante a gente parar, olhar e analisar primeiro, né? E não ver, será que esse comportamento ele faz sentido, né? Porque é o mais fácil, é o mais rápido e geralmente ele quer nos ajudar. Ele tem uma Com certeza, intenção né? positiva. Tem que ter essa vertente aí de pensar, principalmente nos momentos difíceis. É claro que sozinho, né? Muitas das vezes a gente não tem nem a condição de pensar dessa forma e precisa do auxílio de um profissional, de um coach, Uhum. que é o trabalho que você vem fazendo. Eu vi recentemente você está participando do BNI também. Como é que as pessoas É. podem chegar até você e participar aí de um processo de coaching? Instagram, né? É um jeito fácil, né? Tem o Instagram, tem o meu canal do YouTube também. Me mandando uma mensagem, me encontra aqui, né? Me encontra aqui, me explica, né? O que eu preciso geralmente saber é assim: as pessoas que me procuram, elas estão buscando resolver alguma questão, né? Com um objetivo. Elas têm um objetivo, elas querem encontrar, ou às vezes elas nem sabem que tem um objetivo, mas é uma situação assim que até que a gente fala, né? Você já passou, você já ouviu falar algumas vezes isso, né? Se a gente não sabe para onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve, né? E como que a gente quer melhorar se a gente não sabe nem o que é melhorar, né? Então, melhorar de vida. Como é que a gente melhora de vida, ganha mais fazendo alguma coisa assim, né? Todo mundo tem um anseio, todo mundo tem um sonho, né? Então eu ajudo as pessoas com esses sonhos, né? A encontrar esses sonhos também muitas vezes. E aí eu tenho o Instagram, tenho o YouTube, né? Que tem o meu canal lá, que tem o Novo Mindset. Então, assim, são algumas ferramentas que dá para entrar, né? Me chama por um café, me chama por uma conversa, com o maior prazer eu vou trocar algumas informações. Eni Oliva mandando boa noite. Boa noite, Eni. Seja bem-vinda. Vanessa Cato, terapeuta. Seja bem-vinda. Boa Kiki noite, gente. VCF, obrigado. Seja bem-vinda. Inodê Produtos está aqui com a gente. Ângelo Asson. Obrigado, Ângelo, pela audiência. Marco Godinho também está com a gente. Marcelo Kirai. Obrigado. Robson Ovalter também com Grande a amigo live meu. aqui com a gente, conversando com o Marcelo Bresciani, Victor Damasio Palermo entrando também aqui. Agora, Marcelo, Ah, você vai fazer um evento agora, né? sim. E você já está divulgando, inclusive no site aí da Rádio Palermo tem o banner com o link direto para o Sim. site, para a página do Marcelo. E conta um pouquinho desse evento. É o primeiro que você está fazendo aqui na cidade de Guarulhos? Você já É fez o outro? primeiro evento aqui de Guarulhos, né? É um treinamento não, eu chamo de um curso, um treinamento é uma outra categoria. É um curso ou um seminário, é um seminário, a gente chama ele assim. Ele já acontece online, esse seminário, né? Onde eu utilizo as ferramentas tradicionais do coach clássico e da PNL, para ajudar as pessoas a buscar o objetivo, né? Mas a gente tem aquele formato online. O formato online é um formato assim que de alguma forma ele é um pouco limitado, né? Esse formato online, né? A gente consegue entregar muito valor, ela consegue, mas nada como a você tá frente a frente, né? Você tá frente a frente com aquela, porque as emoções elas são muito mais intensas quando você está presencial. Então, esse treinamento, que ele vai acontecer agora em agosto, que está divulgado na Rádio Palermo, né, vai acontecer no dia 26 de agosto, vai ser um sábado de transformação, onde o objetivo é, utilizando ferramentas tradicionais de coaching e também a programação neurolinguística, ajudar as pessoas que querem encontrar um objetivo de vida, ou então ir em busca, né, do objetivo que eles têm, né, e criar um plano a partir disso, né?
Criar um plano que seja um plano alcançável, atingível, um plano mensurável, né? Que é até uma das ferramentas que a gente usa, né? Que é o SMART. Então, quando a gente coloca o nosso objetivo na ferramenta, a gente descobre coisas que a gente nem sabia que a gente tinha, né? Como se você fosse fazer uma receita, sabe? Você vai fazer uma receita de algum prato, e aí você vai lá na doida, né? Fala assim, eu acho que tem as coisas, né? Você busca lá no armário, mas aí na hora que você está fazendo, você descobre, putz, não tem creme de leite, e precisava de creme de leite na receita, né? Então, quando você se planeja, que é o que o coach faz, né? Quando você se planeja para comprar, você faz a sua lista de compras, você vê o que você precisa. Até mesmo para. Já aconteceu com você, você vai comprar as coisas, mas você não viu que já tinha outro no armário, você pensa, não tem, então eu vou comprar. Aí quando você vê, você tem dois. Então é planejamento também. Isso, verdade. Agora eu tenho percebido que a Eni aqui, que legal esse trabalho, valeu, Eni. A Angélica, psicanalista, também está aqui, e a Vanessa Cato mandando boa noite. Boa Gratidão aí noite. pela audiência. O que eu tenho percebido, Marcelo, é que a gente viveu aí uns quase 3 anos, né, de pandemia, uma coisa meio reclusa, né, fechado, se transformamos mais online, né, e home office. E eu percebo agora, né, conversando com algumas pessoas, que a vontade que elas têm do presencial é uma vontade muito grande, né, de voltar a estudar, de voltar a participar de eventos presenciais. E eu percebo também uma vontade de aprender mais coisas novas, né? Então acho que a pandemia, todo mundo sofreu, né? Muita gente perdeu entes queridos, todo mundo de uma forma ou de outra foi afetado, mas parece que depois com a vacinação a coisa foi diminuindo, as pessoas voltaram a valorizar os eventos presenciais e voltaram a valorizar a questão da educação, a questão de estar sempre aprendendo coisas novas. Você tem percebido isso também nos seus atendimentos? Tem sim, cara. A coisa do pessoal, né, aprender coisas novas, né, foi assim, foi fantástico, né, foi muita coisa, né. Eu também aprendi, né, eu também busquei aprender coisas novas nesse tempo, né, que a gente estava em casa. Não é que a gente estava com tempo de sobra, né, mas a gente estava, não sei, talvez foi alguma forma, né, eu penso de enfrentar com um pouco mais leveza uma coisa que foi bastante tensa, né, porque É, eu não tinha vivido uma pandemia, né, mundial, né, de um vírus que assim que falaram assim, né, logo no começo, né, não saia de casa, não saia de casa, fique em casa, né. E aí eu lembro que eu estava trabalhando presencial lá no centro de São Paulo, né, eu tinha um projeto que eu estava indo lá. Eu lembro que foi tipo uma quinta-feira, assim, 5 e tanto da tarde, né. E aí eu fui pegar o metrô. Tava lá na estação Conceição, lá na Zona Sul, né? Eu fui pegar o metrô, né? Eu era a única pessoa praticamente dentro do metrô, né? Eu falei, tem alguma coisa de muito errado. E assustou muito, né, isso, né? Então esse susto que a gente passou lá atrás, né, no começo, que é uma coisa, ninguém... A última pandemia que tinha acontecido foi em 1900 e alguma coisa, em 1904 do H1N1. Então fez com que a gente, né, tentasse, buscasse fazer coisas diferentes para tentar compensar a dor que a gente teve, né? Até para esconder o medo que a gente estava, né, naquela situação. Então eu mesmo aprendi algumas coisas. Eu fui estudando bonsai, por exemplo, eu aprendi técnicas daquelas árvores pequenininhas, né, nessa época. Teve algumas outras coisas, né, que a gente viu. Então, aí depois disso, né, depois disso, quando a gente voltou, começou a voltar, né, as pessoas ainda estavam meio que com medo ainda, né. Se você olhar, tem pessoas ainda que andam de máscaras nas ruas, né? De alguma forma ainda é, tem um pouco de receio, né? E é justo, né? De acordo com a necessidade, com cada um está passando, né? Talvez seja necessário mesmo por uma doença que elas têm, mas tem pessoas ainda que elas estão usando máscaras. Mas agora, né, surgiu parece que uma tendência meio que alucinante das pessoas correr atrás, tipo, de um prejuízo, sabe? Eu fiquei tanto tempo parado, tanto tempo preso na minha casa, lá no meu quarto, lá, e alguma coisa. Então, elas começaram a fazer muitas coisas assim ao mesmo tempo, né? Pessoas aprenderam profissão também, que eu lembrei agora, né? Teve gente que começou a fazer hambúrguer, né? Eu acho que a profissão que mais cresceu foi hambúrguer, de empreendedores foi a hamburgueria, né? Que surgiu hamburgueria para tudo quanto é lado, né? Então, verdade. e a conexão do treinamento, dos encontros presenciais, né?
eles fazem total sentido, né? Porque a gente precisa, né? A gente é sociável, né? A gente tem que estar em contato com as pessoas, né? Tanto para brigar, tanto para se entender, como fazer projetos, né? Então, assim, a gente precisa ter contato, esse contato humano agora. Vladimir Torini, seja bem-vindo. Sandra Braga, seja Grande Vlad. bem-vinda. Sakai, Sakai Psicologia, valeu. Mônica Santos Moraes também está aqui. A Elaine Cristina. A Eni comenta aqui que ela sofreu tanto quando adolescente, trabalhando em banco, quando na verdade ela amava a carreira de professora e só se realizou quando conseguiu se tornar professora. Mas ela sofreu tanto na época que não havia os trabalhos como de coach, não é verdade, né, Eni? Isso, boa noite, Vladimir. A Mércia também entrando aqui. Isso é uma realidade, né, Marcelo? A gente eu acredito que nem todo mundo trabalha no que gosta, né? E sofre por isso, né? É uma angústia dia a dia, né? É. Todo mundo está buscando, né? Esses dias eu estava lendo uma coisa que eu até lembrei agora, né? Que foi interessante, né? Eu não lembro quem é o autor, mas ele falava assim, que a gente precisa fazer, pelo menos na vida, uma transição de carreira. Mas por qual motivo, né, que a gente tem que fazer essa transição, né? Eu acho que é para exercitar a gente sair meio da zona de conforto, né? A minha zona de conforto lá faz com que eu fique, né, bastante tempo fazendo uma coisa só, né? Então, assim, eu acho que a gente, em algumas situações, isso que a pandemia fez acontecer, né? A gente aprendeu a aprender coisas novas, né? O que a gente sempre tem que fazer, né? Aprender a aprender. Então, quando a gente faz quando a pessoa ela tá assim, acontece de ter pessoas que querem fazer uma transição de carreira, mas só que ela está sempre buscando, né? Conseguiu, faz, próximo, 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 tá pulando de vários projetos, né? Mas eu acho que é até sadio eu mesmo fiz uma transição de carreira. Você tá lá no passado você escolheu a sua profissão no momento que talvez você não tinha muitas informações a respeito de como seria, né? E às vezes até saturou, né, sabe? Saturou. Então você busca ampliar e desenvolver, né? Porque as coisas mesmo mudam, né? O mundo não era mais. Né? Naquela época, quando eu comecei a trabalhar, não tinha nem celular. Não tinha nem celular, a gente nem live tinha, né? Era o programa do Fantástico que a gente Não, assistia. dava a musiquinha do Fantástico, já dava aquela angústia, né, para algumas pessoas da segunda-feira. É, Elaine Cristina falando aqui, ó, ela disse que radicalizou, está fazendo faculdade de farmácia e antes sempre trabalhou na área comercial e financeira que odiava. E ela dá risada aqui, kkkk. Legal, Elaine, sucesso aí. E a Eni, além de sofrer lá no banco, eu não era produtiva como queria, mas quando professora eu me doava e fazia o impossível pelos alunos e para dar boas aulas. E me veio aqui, a gente falando de pandemia, dessa questão aí de aprender coisas novas, como que você encara, né, dentro dos estudos aí da PNL e do coaching, a questão do medo? medo. O medo, na verdade, a gente pode até entender que o medo ele tem diferente diferente de pânico, né? Diferente de que é uma outra coisa completamente diferente, né? Uma fobia, né? Uma fobia é uma coisa completamente diferente do que propriamente um medo assim de enfrentar alguma coisa, né? O medo, na verdade, ele é natural. Ele é natural da gente. O medo quer nos dizer alguma coisa. O medo tem uma intenção positiva, né? A intenção positiva do medo, né? Que é quando a gente entende, quando a gente vai a fundo para pensar o que ele quer, né? Por exemplo, ele quer nos alertar que medo de água, meu, você não sabe nadar, você pode morrer, pode acontecer alguma coisa. Então ele é um alerta, que é um alerta natural, né, da gente que a gente tem. Realmente um medo de coisas novas, né? O medo de falar em público, né, o que é o que você enfrenta, né? O medo de falar em público, ele quer dizer, a maior parte das vezes, que ele não se sente seguro com as suas ideias, ele acha que as pessoas vão dar risada, ele acha que as pessoas vão fazer, né, qualquer coisa nesse sentido assim, né? É medo de expor as ideias, né? Medo de não de rejeição, que é uma coisa bem básica, né? Medo de ser rejeitado. Então isso se vem à tona através de um medo. E o medo, na verdade
então, e a gente não entende o que ele quer dizer, né? Não entende a mensagem dele. Quando a gente entende a mensagem, né? A gente pensa assim, pô, eu tenho medo de falar em público, né? Porque as minhas ideias, elas não são boas, né? Pô, mas as minhas ideias estão baseadas em estudos A, B e C que outras pessoas falam a mesma coisa. Então, para que eu vou ter medo? Não preciso ter medo, né? Ou então medo de nadar, medo de água, né? Então, assim, pô, mas eu posso aprender a nadar. E se eu aprendo a nadar, o que acontece? Eu vou enfrentar um mar, enfrentar uma piscina, assim, sem o menor, porque a gente ressignificou. Eu acho que o medo, ele pode ser ressignificado quando a gente dá a solução para ele, né? Quando a gente aprende, quando a gente descobre que a gente pode fazer diferente. Verdade. Chegando aqui também a mentora Adriana Araújo. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado. Marco Coelho Oficial, seja bem-vindo também. Valeu. A Eni falando aqui, na pandemia eu tinha medo, pavor de cada amanhecer, mas superei isso aproveitando cada um dos cursos. Valeu, Eni. E a mentora aqui, boa noite, Marcelo. Ó. Adri Araújo. Acertei Boa noite. seu nome? E a Eni falando aqui da análise de algumas obras que ajudaram ela também. Agora, Marcelo, indo mais para o aspecto profissional, o aspecto mais das nossas atividades Sim. diárias, né, profissionais, como é que você tem visto, né, sentido no teu trabalho a volta das pessoas, né, alguns vão presenciar um dia, fica em casa em outro, o que mais elas te falam, reclamam, elogiam de todo esse processo? Sabe que tem pessoas assim que tem as mais variadas, né? Tem gente que não quer sair de casa mesmo. Né? Eu trabalho com pessoas que assim que não querem sair de casa mesmo, não tá bom aqui, eu não quero, né? E é convicção mesmo, né? Convicção de para elas assim tá em casa é o melhor lugar, né? E para elas então isso é bom, né? Se você sabe o que você quer, né? E se você para você foi uma decisão mesmo, né? Eu quero estar, né? Então tudo bem, né? Não tem problema nenhum isso. Mas tem bastante pessoas assim que elas enfrentam, né? Apesar de não querer enfrentar a volta, né, do modelo híbrido, né, para participar de algumas reuniões ou até mesmo participar de algum dia de trabalho, mas elas percebem que em casa a gente é bastante produtivo, sim, mas fora a gente é bastante sociável. Então, algumas relações que a gente não consegue resolver rapidamente através de uma mensagem de texto, lá um chat, alguma coisa, se você está do lado da pessoa, você vai lá, toma um café com ela e resolve uma situação rápida. Então tem esses dois lados, né? Então é questão da gente aprender a pesar, né? Qual deles é o ponto mais importante, né, pra gente. Tem as mais variadas pessoas. Elas falam que querem, outras não querem, outras têm medo, outras querem voltar a qualquer custo, né? No fundo, o pessoal precisa se decidir. É verdade. É, você, no início aqui da live, né, contando aí um pouco da tua trajetória, da tua mudança e da tua busca, você falou do treinamento Você, né? Sim, sim. E eu vejo você sempre divulgando este treinamento. Conta um pouquinho pra gente como que é esse treinamento. Esse treinamento, o pessoal do Instituto, né? Parceiraço meu. É um treinamento que ele é totalmente alicerçado nas bases da programação neurolinguística. Ele é um treinamento que utiliza ela como ferramentas, embora ele não ensine a PNL, mas é um treinamento vivencial, onde você vai para você viver. Você vai viver quem, né? Você vai viver você. Você vai tomar contato com as coisas, com quem você realmente é. Você vai tomar contato, você vai ter consciência daquilo que você faz no momento de estresse, o que você faz no momento de alegria, o que você faz no momento de tristeza, assim. Então você vai encontrar você através das técnicas, né? É um treinamento com uma sequência de dinâmicas, né, que está já há 30 anos aí comprovadas com eficiência, formou já treinou mais de 300 mil pessoas, né, nesse treinamento. Então, quando você passa por isso, você tem a possibilidade de olhar nessa situação eu reajo dessa forma, né? E por esse motivo eu não estou encontrando o meu objetivo. Por esse motivo eu estou, né, não conseguindo o que eu quero. Então, o que você faz? Você se dá a possibilidade de mudar.
pô, se eu fiz assim, eu teve esse resultado, então por qual motivo eu não faço de uma outra forma para obter um outro resultado, né? Que é uma dos pressupostos da PNL, né? Se você não consegue fazer uma coisa de um jeito, muda a sua estratégia, né? Quando você muda a sua estratégia, você muda a forma de fazer, você muda o resultado. E se você não mudar a forma de fazer, você não vai mudar o resultado, vai continuar sempre tendo as mesmas respostas. Boa. Para você que está na Rádio Palermo, está sem imagem, estou conversando aqui com o coach Marcelo Bresciani. Esta noite aí de quinta-feira, a gente está falando sobre desenvolvimento pessoal, um pouco do trabalho que ele vem realizando e o próximo evento, né? Aliás, o primeiro evento que ele vai estar fazendo aqui na cidade de Guarulhos. Quem está aqui no Instagram, no YouTube, entra lá no site radiopalermo.com.br, tem o banner do evento, você clica, vai direto para a página do Marcelo e já faz lá a sua inscrição. Aproveita e dá uma ouvida na rádio, radiopalermo.com.br. Regina Lenzenberg, tudo bom, Rê? Silvana Afonso, a Elaine perguntando aqui se a live vai ficar gravada, vai ficar aqui no IGTV, também no YouTube da Rádio Palermo, Elaine. Vladimir, treinamento você é um divisor de águas na vida das pessoas, podendo experienciar a PNL em alto Ó, nível. Quando o ó, Vladimir fala... O Vladimir, ele é um monstro aqui dentro, viu, que está nos assistindo, né? Ele é um dos treinadores tops de linha do Instituto, né? Eu fico até tímido fazer uma live aí, sou até Vladimir. tímido para falar perto dele, porque o cara é bom demais, cara. Manja muito. Está convidado, Vladimir, fazer a live aqui da próxima. E ele falando dessa questão de alto nível, como que é isso dentro da PNL, com os cursos? Você é como se fosse algo ali, igual no judô, você vai mudando de faixa à medida que você vai adquirindo mais conhecimento, experiência, prática. Existe ali graus? Como que é isso na PNL? Não tem graus, Cláudio, não tem graus, mas assim, existe, por exemplo, dentro da PNL, existe aquelas pessoas que fazem só um cursinho lá, rápido, ou leu alguma coisa sobre, e falam que já usa PNL. Ah, eu já sou PNL, né? Eu já faço, né? A coisa, né? É a mesma coisa assim que quando você aprende a dirigir um carro, sabe? Você aprendeu a dirigir um carro, você já aprendeu a passar marcha, e você tá lá no seu carrinho lá dirigindo, né? Assim, você tá totalmente inseguro, né? A PNL também, assim, também é esforço, repetição sobre ela. Não existe faixas lá dentro, né? Você não fala que assim, você é faixa preta, você é faixa branca, assim, mas existe, né, o seu domínio sobre a ferramenta, né? Quanto mais você treina a PNL, quanto mais você executa, quanto mais você vive a PNL, mais você vai aprendendo coisas novas e utilizando ela de uma maneira diferente, né? Ao ponto de você chegar num ponto onde você atinge a maestria daquela ferramenta. Então, eu acho que a principal sacada que muda para mim relacionada a isso, né, quando eu aprendi agora, é a percepção. É a percepção, você olhar as coisas, né, e ter uma percepção diferente daquilo que está acontecendo, que vai um pouco num assunto que você gosta bastante, que é constelação, né? Que é como se você pudesse olhar aquela coisa e ver o campo. E quando você tem essa percepção que você consegue enxergar coisas com uma visão além do alcance, como dizem, então você acaba sabendo o que fazer de forma melhor, de forma mais assertiva. É o que a gente faz no Instituto, né? Um Instituto que ele é comandado lá pelo Bento Augusto. Então, assim, o Bento está há 30 anos, pelo menos, já à frente disso, né? Então, ele tem por isso que a gente chama de alto nível, né? Porque ele tem uma visão, ele tem um olhar sistêmico para a coisa, né? Que, assim, não é uma visão rasa, é uma visão muito profunda do que é. E, cara, como que, né? Eu fico impressionado. Eu vi a história dele, o trabalho dele, coisas que você me mandou. Há 30 anos, né, sendo sucesso e formando pessoas, né? Uma coisa que deveria ser muito mais conhecida e divulgada, né? Tem tanta porcaria aí que é divulgada e conhecida pela grande mídia e o grande público. E aí você tem um cara que está há 30 anos desenvolvendo e ajudando a desenvolver pessoas. A gente pensa assim, né? Eu acho que o caminho do bem, né? O caminho que realmente ajuda, ele não precisa ser mainstreamer, né? Ele não precisa
ele segue conforme a gente toca, né? De pessoas passando para pessoas, gerações passando para geração, né? De uma forma assertiva, né? Não uma forma espalhafatosa, não é um show, né? É muito pelo contrário, né? É uma coisa bastante séria, né? É uma coisa bastante com bastante ciência por trás, né? Bastante. Então isso faz com que a gente siga, né, dessa forma, de uma maneira mais contida, né? Mas uma maneira eficiente, né? Sabendo que a gente está fazendo o nosso melhor a cada dia, né? Sim. Você falou de constelação, vou aproveitar aqui e fazer a divulgação do evento que a minha esposa vai fazer agora, próximo sábado, aqui na Vila Galvão, Boa. uma tarde de constelação sistêmica. Então, se você gosta de constelação, ainda não conhece, quer conhecer, entra no Instagram da Angélica, Angélica Psicanalista, depois vou digitar aqui para você entrar lá, conversa com ela no direct, já faz a sua inscrição e participa no sábado agora, aqui na Vila Galvão, é pertinho ali, entre o lago, nosso clube, e a Timóteo Penteado ali, velho. É bem fácil a localização. Então entra no Instagram dela, Angélica, a psicanalista, conversa com ela no direct, já faz a sua inscrição e reserva o seu lugar das 14 até as 18 horas, neste sábado, constelação sistêmica, trabalhando aí, né, todas as nossas questões relativas à família, relacionamento, parte profissional, constelação ajuda e auxilia a entendermos melhor esta parte, tá bom? Angélica, psicanalista, o Instagram, procura aí e entre em contato com ela. Ou entra no site, né, radiopalermo.com.br, tá o banner do evento lá e você conversa com a Angélica. Elis AM, entrando É aqui, a dona Patrícia patrona. Santos, opa, É a dona aí patrona. sim. Lu Simone também está entrando aqui. Obrigado, sejam bem-vindos e bem-vindas. Marcelo, no dia, lá em agosto, né? Dia 26 de agosto, isso? 26 de agosto, isso. Que sem dar muito spoiler, né? Mas o que as pessoas vão encontrar lá? Vai encontrar bastante transformação, vai encontrar bastante processos, vão encontrar seus objetivos assim de se não tem, né? Se não tem, a gente vai descortinar o objetivo de vida dela, vai conhecer essa ferramenta maravilhosa que é o coach, essa ferramenta incrível que é a transformação, né, através de um processo. E vai ser maravilhoso. Como diz você, só vem, só vem. E Só você vem, estava falando, é. é, só bem. Você estava falando da constelação, né? Da constelação, e até a É, Angélica postou aqui, né? Constelação Sistêmica, Ordens do Amor, né? Esse é um livro que eu estou lendo agora, do Bert Hellinger, né? É um livro que a legal. constelação, a constelação até eu achei, a primeira vez que eu tomei contato com ela, né? Eu falei, isso daí não tem nada a ver com nada, né? Eu tava com uma visão muito lógica, né, da coisa, né? Porque eu vim de uma carreira É, lógica, né? Então eu comecei a olhar aquilo e eu falei, não tem, não dá liga, não dá certo. Esse pessoal tá tudo pirando, né, propriamente, né? Mas aí passou, o conhecimento foi acontecendo e parece que não era o momento, não era o momento, agora começou a chegar e isso está fazendo com que a minha percepção ela seja aberta de uma forma assim que nem eu imaginei que eu poderia ter uma percepção tão grande assim das coisas, do que acontece, das pessoas, né, dos sistemas, seja um sistema familiar, seja um sistema empresarial, seja assim, ela me trouxe, ela está me trazendo uma visão bastante grande, bastante ampliada, que eu não sabia que era possível, né? Eu tinha algumas resistências por falta de conhecimento, agora conforme mais eu vou mergulhando em torno dela, né, entre ela, eu vou vendo que existe águas profundas, né? E em águas profundas a gente tem pode ser bastante turbulenta, mas também os maiores tesouros eles estão em águas profundas, né? é verdade. E é sensacional, viu, gente? Para quem ainda não teve a oportunidade de participar de uma constelação, vá agora no sábado e passe uma tarde lá com a Angélica e com outras pessoas que estarão lá trabalhando as suas questões internas, as questões emocionais, questões ligadas à família. É bem legal, é surpreendente o resultado e é surpreendente a forma, né, que a Angélica conduz a constelação. Tenho certeza que vocês vão gostar. Não é porque é minha esposa, não, mas ela nasceu para ser consteladora e também
psicanalista que ela é e terapeuta, né? Vale a pena. Vladimir falando aqui, constelação, fenômeno encantador, como é bom sentir. Valeu aí, Vladimir. Marcelo, qual livro você recomenda para as pessoas entenderem um pouco o processo do coaching? Livros sobre coaches é um pouco mais difícil, cara, porque eu acho que eu vou ficar te devendo essa resposta sobre o coach, A porque ele é coisa um é prática. processo, ele é prático, ele é um processo, mas ele é um processo ele é um pouco até bastante lógico, né? Ele é uma metodologia, na verdade, né? Uma metodologia. Tem um, até me falhou a memória agora, até me falhou, mas acho que é Leader Coach, se eu não me engano. Eu vou compartilhar com o pessoal, vou ficar com essa lição de casa para fazer. Porque existem várias fontes, existem muitas fontes que não são confiáveis, são fontes que não são meramente especulativas, né? Então é um pouco mais difícil. Mas se você me perguntasse de constelação, eu falaria logicamente Bert Hellinger, né? Ou se você falasse de programação neurolinguística, tem os cursos do Instituto Você também, que é o próprio treinamento Você, que ele é fantástico. Ou então, né, de livros, eu tenho um aqui que é o Introdução à Programação Neurolinguística, né? De Joseph O'Connor, né? É um monstro da PNL. E existem alguns outros também falando de sistemas que são bons também. Em um determinado momento aqui da live, você comentou de profissionais que, assim, pseudo-profissionais, né, que fizeram ali um cursinho e tal e já se autoproclamam como grandes mestres, experientes. A gente tem isso na oratória, a gente tem isso no rádio, né? A Sim. pessoa acha que só está sentada ali na frente do microfone já é um baita de um locutor ou locutora, mas existe todo um processo, um estudo para se chegar até ali. Do ponto de vista do leigo que está aqui nos acompanhando, ou vai acompanhar depois no YouTube, ou mesmo aqui no Instagram e na rádio, como é que a pessoa pode identificar um baita profissional daquele que está só querendo ali enganar as pessoas? Eu acho que é pelo resultado, né? Eu acho que é pelo resultado. Por exemplo, se você vai num médico, você tem que fazer uma operação lá, sei lá, de repente uma operação ortopédica que o seu joelho, o seu ombro deu alguma coisa, né? Como é que você faz para saber se o médico é bom, né? Você vai olhar para o que ele está falando ou você vai, sim, você poderia de repente fazer que a medicina ela é regulada, né? Então assim, a medicina ela tem alguns processos que você tem que tirar o CRM, é um processo assim mais difícil, né? O coach já não tem, nem a programação neurolinguística tem isso um pouco, até que tem um pouco. Mas assim, você precisa olhar para os resultados. Qual é o resultado que ele já gerou? E resultados comprovados mesmos, né? Ele foi capaz de enfrentar um problema, por exemplo, um problema que é bastante difícil de uma pessoa que ela tem alguns traumas, algumas crenças. Ele conseguiu resolver, organizar esse sistema dessa pessoa e ele teve resultado nisso. Então, assim, eu acho que eu olharia para os resultados comprovados, resultados específicos, né? E por isso até que esse trabalho não é tanto de fazer marketing, sabe? Eu não vou fazer marketing falando que eu faço, porque os marqueteiros fazem isso, né? Os picaretas fazem isso, colocam marketing fazem um curso que ensinam a fazer a coisa, que ensinam a fazer outros cursos para vender outros cursos, né? Então tem um pouco assim também. Então e por isso que o trabalho do terapeuta, o trabalho do coach, o trabalho de quem trabalha com desenvolvimento pessoal, ele é muito de boca a boca, né? Porque um resultado faz uma pessoa levar uma pessoa para o processo. E também, né, a falta de resultado ou o charlatanismo, né, faz as pessoas se afastarem, né? Por exemplo, se a pessoa que fez um processo, fez um trabalho, e o trabalho não for bom, ele vai falar para duas, três pessoas, né? Então, não vai conseguir. Então é a forma, né, que a gente trabalha, é justamente na divulgação, né? Uma pessoa que teve um resultado, ela vai falar para uma outra, para uma só às vezes. E essa pessoa vai falar para uma outra e vai crescendo dessa maneira. Legal. Antônio Luiz de Souza Júnior chegando aqui com a gente na live do Palermo, Daniela Lodi 11 também, Anita Silva 2, seja bem-vinda, e o Laércio Verderamo também está aqui com a gente nesta noite de quinta-feira. Aproveitem, vocês que estão aqui no Instagram e no YouTube, dá uma ouvida na Rádio Palermo, que tem como slogan Desperte o Melhor,
que há em você, assim como todo o processo terapêutico, né, de coach, também se utiliza desta questão de despertar o melhor que tem na gente. Então acesse e ouça radiopalermo.com.br. Uma dúvida, Cláudio. Marcelo, eu te conheço. Eu consigo chamar a Rádio Diga. Palermo aqui na Alexa? Eu posso falar, Alexa, toca a Rádio Palermo? Não, ainda não. Ainda não. Em Olha, breve, em breve, em breve. a Alexa até Estamos acendeu em ali. vias de regularizar isso. E Ela falou que ela não uma encontrou dúvida, ainda. não encontrou ainda, não, ainda não vai encontrar. Quando eu te conheci, você trabalhava com marketing, era isso? Cara, foi em dois momentos. Talvez você não se lembre, mas foi lá na fundação, na Casa André Luiz. Foi antes do 1900 e antes, foi antes do ano 2000, se eu não me engano, cara. Ou foi beirando assim, ano 2000, 2001. Eu trabalhava com tecnologia lá na Casa André Luiz, na parte de informática lá, Tecnologia. né? Eu E trabalhava lá. de lá para cá, e de lá para cá, fazendo um balanço agora com a PNL, com todo esse processo que você passou, o que mudou do Marcelo daquela época para 2023? Mais maduro, né? Mais maduro, envelheceu também, né? Que eu acho que, não sei, é isso, né? A idade faz a gente pensar as coisas de uma outra forma, né? Talvez, talvez pensar. Teve um tempo que eu comecei a ser bastante lógico, né? Bastante lógico, bastante racional, né? Mas chega um ponto agora que eu estou aprendendo a não ser tão lógico, né? E sentir mais, né? Entender mais esse lado dos sentidos, né? Esses sentidos um pouco mais ampliados. É uma evolução, cara, que eu penso, né? Uma evolução onde você é jovem, maduro e maturo, né? Até um ponto onde você se torna, né? Você envelhece, mas você se torna um pouco mais maduro em tudo, em tudo. Tem outra visão mais controlada, não faz as coisas não faz as coisas muito por impulso, sabe? Você sabe das suas responsabilidades, você sabe que cada ação que você faz, né, que você pode tomar, tem um conjunto de outras coisas que pode acontecer, que pode não ser aquilo que você espera com a sua ação principal, né? Então é ponderar mais, talvez um pouco mais lento, mas talvez um pouco mais ponderado, né? Sabendo de todas as reações e olhando a coisa de uma forma mais ampla, não só de uma coisa focada assim de um problema específico. Agora, queria até saber sua opinião, né? Você como especialista em PNL e coach, a gente tem visto um fenômeno ontem e hoje, né? Que foi o lançamento aí da nova rede social da Meta, né? E aqui do Instagram. E aí, de repente, 10 milhões de pessoas já estão lá cadastradas nesta nova rede que veio para competir com o Twitter, o pessoal está falando e tal. 10 É milhões nada, interessante 48 ver. milhões. Eu sou o Já está no. 48º milhão, 600 e não sei o que já entrou. Agora entrei agora há pouco. E como é que você vê esse fenômeno, né? De repente, de um dia para o outro, milhões de pessoas migrando também para uma outra novidade. E muitas assim, eu vou porque todo mundo está indo, eu vou porque é novidade. E como é que fica esse ponto de vista aí do coaching da neurolinguística? Eu vejo bastante pessoas migrando, né? Eu mesmo fui pego de gaiato, eu vi uma publicação de alguém que tinha entrado, eu falei, opa, o que, que é isso? Eu fui lá e entrei, né? Um pouco de curiosidade, né? Um pouco de curiosidade. As Uhum. pessoas, elas têm necessidade de um novo, né? Até mesmo, né? Como aconteceu lá na pandemia, as pessoas querem aprender novas, elas anseiam por novidades, né? É, a gente entrou sem saber mesmo o que era, né? A gente não sabia, né? E quando eu entrei lá dentro, né, parecia. Eu olhei aquilo agora há pouco, eu falei, mas isso não é um Twitter, né? Então a coisa meio que voltou, né? Só que isso também tem um outro efeito bastante grande que está acontecendo, que é da inteligência artificial, que também é um barulho maior que está acontecendo. O chat GPT ele conseguiu, eu não lembro os números, mas só uma quantidade muito grande de usuários em muito pouco tempo, coisas que a gente nunca tinha visto, né? Talvez seja uma resposta também, né, para isso. Mas por um lado a gente começa a ficar com o mundo meio maluco, porque eu já tenho, o que eu uso hoje, né? O que eu mais uso? O Instagram eu uso um pouco, né? Instagram, WhatsApp, que é o que eu mais acesso, né? Um pouco do YouTube. Mas assim, fez com que o meu Facebook ele fica lá, né? Eu não leio o Facebook mais, né? É difícil eu olhar, né?
E aí surge uma outra rede, né? E essa rede vem roubar o nosso tempo, né? Cabe a gente saber se a gente está usando o tempo da melhor forma possível, né? Se a gente estiver usando da melhor forma possível, é uma boa, né? Mas se ele está usando, né, para que a gente tenha, que a gente é uma fuga do nosso da nossa rotina de coisas que a gente deveria ou poderia estar se dedicando mais, né? A gente acaba por alguma fuga, talvez um medo, talvez alguma coisa de não enfrentar uma situação e desenvolvê-la, né? A gente acaba fugindo para uma rede social, né? E vem assistir uma live aqui com a gente, né? Então, então obrigado. Isso aí. Obrigado à audiência aí. Valeu, Célia Cristina. Celele Amigos entrando aqui. Celele que está na Itália fazendo show, hein? Bacana. Parabéns aí, Celele. Divulgando aí o trabalho dela. O Renato Ressurgido também aqui com a gente. Valeu, sejam bem-vindos aí. E a gente conversando com o Marcelo Bresciani. Vamos falar de novo do evento, Marcelo, e como é que as pessoas podem aí te acessar, fazer inscrição, dia, horário. Aqui no Instagram, me chama aqui no @MarceloJ, me manda um direct que eu vou mandar todo um prospecto completo de como vai ser o treinamento que vai acontecer. Treinamento não, treinamento é outra coisa. O seminário que vai acontecer no dia 26 de agosto agora, vai ser um sábado incrível, com bastante transformação. Me chama, me manda um direct aqui no Instagram, Marcelo J, que eu passo todos os detalhes de como vai ser, como vai funcionar, investimento e tudo que a gente vai fazer lá. Vai ser um dia incrível, cara. E eu espero ver você lá também. Já fazendo o Estaremos lá. convite. Qual é o espaço? Vai ser aqui em Guarulhos. Vai ser aqui em Guarulhos, lá no Espaço Equilíbrio. Que fica ali perto da Legal. Tiradentes, perto da UNG. Ótimo espaço. Universidade de Guarulhos. Fácil Centrinho. localização. Sim. Então, quem está em Guarulhos, né, está ouvindo aí a Rádio Palermo, está em Guarulhos, está na região aqui, faça já a sua inscrição e já reserve aí seu lugar para estarmos juntos lá em agosto com o Marcelo Bresciani e desenvolvendo aí os nossos talentos, os nossos dons, né, desenvolvendo as coisas que Habilidade. tem uma parábola que sempre me fascinou, Marcelo, que é a parábola dos talentos. E Muito eu boa. acho que Jesus foi o primeiro coaching da história, porque ele fala 5 por 10, que não comparando, né, porque são épocas diferentes, mas é algo que o coaching, o processo de coaching acaba fazendo com a pessoa, né, descobrir os talentos que já tem, os novos, e multiplicá-los, né? É. E se a gente tem um talento, né? Se a gente enterra ele, né? É uma metáfora, né? Uma metáfora bastante poderosa, né? Se eu tenho um talento e eu guardo ele para mim, eu enterro ele na terra, né? Ele só vai ficar com ele, né? Mas ao contrário, se eu pego esse talento e eu ensino as pessoas a usar esse talento também, ou se eu compartilho com eles, né, ou se eu utilizo para fazer, ele se multiplica, né? Eles se tornam dois talentos, né? E aí essa parábola que é bastante profunda, né, sobre isso. E aquela coisa, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? Verdade. Agora, no processo de desenvolvimento de pessoas, a gente sempre fala de técnicas, do conhecimento. Onde fica o emocional, o equilíbrio emocional também é importante nesse processo? Também é uma inteligência, né? Uma inteligência que a gente aprende, a gente treina, né? É, a inteligência, o equilíbrio emocional, ele vem quando você aprende a olhar para dentro, né? Aprende e primeiro se aceitar, né? Eu acho que se aceitar, pô, eu sou desse jeito, né? Eu sou desse jeito, então o que que eu faço? Eu sou desse jeito, então eu preciso, né, pensar uma forma, né, de controlar os meus comportamentos automáticos, controlar, ressignificar, às vezes um comportamento muito forte que acontece porque ele viola uma regra nossa, alguma coisa, um valor nosso, né? Então a gente tem que olhar, né? Aí, por esse motivo a gente usa a razão, que é a parte lógica da nossa mente, né, que é o nosso neocórtex, né? A gente aprende através da razão, através do neocórtex, né, treinar o sistema límbico, que é o sistema onde disparam as ações, né?
E quando você fala para ele, não, peraí, eu estou entendendo que você está com esse alerta aí, né? Que esse alerta está muito grande, né? Mas controla, né? Essa é a inteligência emocional, né? Controla ele, né? Calma aí, eu tô sabendo, vamos, a gente vai resolver isso. E a partir daí, de quando você aprende a primeiro se conhecer, depois se controlar, assim, caminho neural, né? Com que aquilo se torne um comportamento padrão, torna um comportamento padrão. E esse comportamento padrão, né, faz com que você seja tenha uma bom aproveitamento, né, do seu caminho. A Elis comentando aqui que o autoconhecimento proporciona o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, característica que vem se tornando essencial no mercado de trabalho. Que até então a gente tinha aquela ideia, né, principalmente as gerações passadas, que você tem que ser top tecnicamente, né, teoricamente, mas a pessoa emocionalmente não tinha essa mesma condição, né? Ela, E hoje a gente vê que tem que ter esse equilíbrio. ela a Elis também, a minha esposa, ela também é PNL practitioner, né? Ela também manja muito disso e aplicado às crianças, à educação infantil. Ela está fazendo um trabalho Legal. ela está fazendo um trabalho utilizando técnicas da PNL, né? Uma técnica de rapport, né? Com as crianças, né, que ela do segundo ano, que assim está tendo resultados fantásticos com eles, né? Que o rapport é aquela coisa de sintonia, né? Aquela coisa de você ter sintonia, então você consegue, e a gente fala que é um rapport de alto nível, né? Quando você consegue um rapport de alto nível, o aprendizado das crianças é ligado no 220, né? Porque parece que é ela manja muito mais do que eu isso, mas é como se o professor tivesse uma banda larga, assim, conversando em alto nível com todas as crianças, fazendo com que elas aprendam de forma muito mais rápida e muito mais efetiva, utilizando técnicas da PNL na escola. Bacana. Está convidada também a participar da live do Palermo para falar sobre isso aí. Marcelo, gratidão, viu? A gente está chegando no Gratidão, meu final. amigo. Paulo Beni entrando agora. E sucesso aí na tua carreira e com certeza recomendo aí o seu trabalho, que tem me ajudado bastante nessa fase aí de transição de carreira. E mais uma vez fica o convite, né, para as pessoas realizarem a inscrição e participar do seu seminário. Tamo junto. Gratidão, Claudião. Um bom final de semana aí para você, bom finalzinho, né, de semana, sexta-feira, amanhã Sim, sextou. sim. E deixe o seu Instagram aí novamente. Eu vou deixar nos mensagens aqui para o pessoal pegar. Ó, chama o Valeu. Vladimir. Chama o Vladimir, hein? Tá convidado, Vladimir. Valeu, Ótima gente. noite aí para você, tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Valeu, gente. Um grande abraço a todos. Quem está acompanhando aí pelo YouTube, aqui pelo Insta e também pelo site da Rádio Palermo, radiopalermo.com.br. Semana que vem a gente está de volta aí com mais um entrevistado, falando de um tema bacana para alegrar as nossas noites aí durante a semana e trazer mais conteúdo de qualidade, sempre com a proposta de despertar o melhor que há em você.